Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Bem-vindos aí a mais um vídeo da série sobre commodities agrícolas. Nos vídeos anteriores já falei sobre o milho, já falei sobre o boi gordo, tá? Então se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, corre lá no nosso canal, tá? E não deixa de assistir. Agora chegou a vez aí do café arábica. Então se você ainda não conhece, não opera ou tem alguma dúvida sobre esse contrato, fica aqui até o final que você vai aprender tudo, tá? Então, antes de entrar no conteúdo, vou pedir a ajudinha de vocês aí para deixar aquele like, tá? Se inscrever no nosso canal aí e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também curte esse tipo de conteúdo, beleza? Então, vamos lá para o conteúdo e vamos falar um pouco aí sobre o contrato futuro do café, tá? Sobre o produto que é negociado. Café é uma commodity mundialmente consumida e a produção brasileira, já que o país é um dos maiores produtores e exportadores, tem grande relevância no mercado nacional e internacional, em especial do grão arábica, né? Quem não lembra do ensino médio, né, nas aulas de história, onde a gente estudou que o café foi a commodity aí mais exportada durante muitos séculos, né, principalmente aqui no Brasil. Tá? O contrato, na verdade, ele foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta para a gestão de risco e oscilação de preço, sendo utilizado por diversos participantes do mercado, como o produtor, a indústria, traders, entre outros. Tá? Além disso, esse contrato pode ser liquidado financeiramente antes do vencimento ou no vencimento, por meio da entrega física da mercadoria nos armazéns cadastrados junto à B3. No caso de entrega em localidade diferente, no município de São Paulo, haverá dedução do custo de frete para apuração do valor de liquidação. Esse último item aqui, ele é mais importante aí para realmente quem tem interesse no produto físico, e aí eu acredito que não seja o nosso caso aqui, tá? Então, vamos falar um pouco aí das vantagens, tá? Garante o produtor fixar um preço para a entrega física da sua produção em uma data futura, protege o produtor contra oscilações indesejadas de preço, que é o famoso hedge, tá? Eficiência contra o risco de base, né? Ou seja, a diferença entre o preço à vista do produto e o preço futuro, evitando oscilações não esperadas. Possibilita alavancagem de posição, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e transparência nos preços nas negociações em plataforma eletrônica, ou seja, todo mundo tá aí, consegue acompanhar as cotações em tempo real, tá? Diferente do mercado à vista. Vamos falar aí agora um pouco sobre as características técnicas, e aí para a gente aqui talvez seja um slide mais importante, tá? Objetos de negociação: café cru em grão de produção brasileira, coffee arábica tipo 4,25 ou 4/5, ou melhor, bebida dura ou melhor, para entrega no município de São Paulo. Tá? Esse 4/5, né, só a título de curiosidade, ele é o tamanho da peneira, tá? Ou seja, o tamanho do grão ali que vai passar na peneira. Tá? O código de negociação é o ICF, tá? Depois, igual a todo contrato futuro, tem o prefixo das 3 letrinhas, vem a letra do mês do vencimento e depois o ano. Tá? O tamanho do contrato são 100 sacas de 60 quilos líquidos, equivalente a 6 toneladas métricas. A cotação é em dólar, tá? E a variação mínima é de 5 centavos de dólar. Tá? Então, em real, aí, como é que funciona? Para a gente calcular quanto que vai mexer ali no preço, caso a gente esteja numa operação, né? A gente faz 5 centavos, né, vezes 100 sacas, né, vezes o dólar BMF de 2 dias, tá? Isso é uma curiosidade interessante aí. O dólar que a B3 usa para fazer o cálculo de ajuste é esse BMF 2 dias. E onde que a gente encontra esse BMF 2 dias? Lá no site da B3, tá? A gente consegue esse dólar, tá? Como a gente faz? A gente vem aqui no site, tá, da B3, vem Market Data, consultas, tá? Clear de câmbio, indicadores, e aí a gente tem aqui, ó, taxa de câmbio referencial, tá? Então, para fazer o cálculo do ajuste,
a B3 usa essa cotação de dólares aqui, de dólar, tá? Então é só atitude de curiosidade, vocês não precisam fazer esse cálculo, tá? Faz automaticamente, então lá no seu extrato já vai estar convertido, tá? O lote padrão é de um contrato, tá? É o mínimo que a gente consegue negociar aí. O último dia de negociação, sexto dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento. Data de vencimento, sexto dia útil anterior ao último dia do mês de vencimento. Caso não tenha sessão nesse dia, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação. Tá? Os meses de vencimento, março, maio, junho, setembro e dezembro. Liquidação desse contrato, diferente aí do boi e do milho, a gente tem a entrega física do produto, tá? Então é um pouquinho diferente aí do milho e do café. Então, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, no termos aí de curiosidade, tá? A única diferença é essa aqui pro milho e pro boi, é que tem a entrega física, tá? Travou? Ah, tá. Vamos lá. Agora vamos falar aí sobre a margem, né? Diferente do mercado à vista, no mercado futuro, você negocia o preço no futuro e não o ativo em si, né? Então, a gente está negociando um preço lá na frente, no mês de vencimento daquele contrato. Diferente da ação ali no mercado à vista, que você compra por aquele preço e você recebe na sua custódia 2 dias depois. Tá? Aqui a gente só está negociando o preço lá na frente, então você não tem um ativo em si. Tá? Você só negocia o preço lá na frente do mês de vencimento. Tá? O que é a margem? A margem é uma fração do valor do contrato exigida para abrir uma posição, tá? Porque eu pulei isso aqui no slide anterior, tá? O slide anterior a gente tem aqui, ó, o valor do contrato, como é que a gente calcula, né? Só para me perdi um pouquinho, então vou voltar aqui. O valor do contrato, né, financeiro negociado, como é que a gente calcula? A gente pega a cotação, tá? Que tá lá na tela. E aí a cotação da tela é de uma saca só. Então a gente pega a cotação, multiplica por 100, porque são 100 sacas, tá? E depois multiplica pelo dólar, né? E aí eu usei o mesmo dólar aqui só para a gente ter uma base de cálculo. Então a gente tem um valor aí em real negociado de R$ 111.980, tá? Isso é o valor de um contrato. Então a gente precisa desse valor para operar? Não. Tá? Então é isso que é a margem. Ela é uma fração do valor desse contrato, né? Que a corretora e a bolsa exigem para você poder operar. Tá? Então geralmente em torno a bolsa pede aí, né? As corretoras pedem aí uma faixa aí de 10.500. Aí pode variar de corretora para corretora. Tá? Então quando você for operar é interessante você perguntar lá para o seu assessor, que ele vai te dar uma posição. Tá? Mas gira em torno disso daí. Aí a alavancagem. Como é que a gente faz o cálculo da alavancagem? É só a gente dividir o valor do contrato e dividir pela margem. Então a gente vai ter em torno aí de 10 vezes a nossa margem. Tá? Então essa é a alavancagem de operar o contrato futuro de café. E o que isso quer dizer? Que 1% na variação da cotação vai representar ali 10% de variação na sua margem. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente indica que não operar com uma margem apertada, tá? Até porque a corretora ela pode sim te zerar, tá? Caso você se enquadre lá nos parâmetros de risco da corretora. Tá? Então, quando você abre a conta, você assina todos os termos lá e lá está dizendo que ela pode te zerar caso você se enquadre nos parâmetros de risco dela, tá? Então, a nossa sugestão aqui é que você opere com 1 vez, 2 vezes a margem exigida para você não correr esse risco, tá? Porque caso a corretora te zere, o custo fica mais alto, né? Porque tem a zeragem compulsória, além de pagar a multa e juros de eventual saldo devedor, tá? Ajuste de posição. Tá? O valor do ajuste diário ele não necessariamente é o valor de fechamento, tá?
Essa diferença é para não ter manipulação, tá? Porque não é tão líquido quanto o mercado de ação ou o mercado de índice, dólar. Então, para não correr esse risco de manipulação no fechamento, é feito esse ajuste, tá? Então, como é que é feito? É uma média de negociação que acontece durante o pregão, tá? E aí, como é que funciona isso aí na prática, né? Por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque é diferente da ação, que quando você compra, né, o dinheiro sai do seu extrato, né? Porque você comprou aquela ação, e aí depois o dinheiro só retorna para sua conta caso você venda as suas ações, tá? No mercado futuro é diferente. Existe o ajuste de posição, tá? Que é um mecanismo que a bolsa utiliza para evitar a inadimplência lá no final do contrato, né? Então, diariamente, ela vai ajustando aí a posição de cada um de acordo com o andar da operação, tá? Então, eu botei aqui um exemplozinho, caso a gente tenha vendido um contrato de café a $241, tá? Então, vamos supor aqui que no dia 1 o preço do ajuste ficou acima da minha venda, ou seja, eu vou ter uma variação negativa, né? Porque se eu vendi, o preço subiu, tá? Eu vou ficar devendo um dólar de ajuste, então eu vou ser ajustado negativamente, ou seja, vai ter um débito na minha conta ali de R$ 483,74, tá? Então, o ajuste vezes o dólar, tá? Então, a gente tem o crédito aí de vezes 100 sacas, tá? R$ 483, tá? E aí depois, vamos supor que no dia seguinte foi a favor, aí eu fiquei com um ajuste aí de 239, e aí é sempre ajuste barra ajuste, né? No primeiro dia é o preço de entrada contra o ajuste, depois é sempre ajuste barra ajuste, é como se você tivesse iniciado o dia ali da negociação a 242, tá? E aí, como você está vendido, você vai ter um crédito. E aí, assim sucessivamente, até você encerrar a operação, tá? Esse valor aqui de 241, eu peguei até uma posição que a gente tá lá em andamento para os membros da Nova, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí de cálculo, hoje, né, tá dando em torno aí essa operação para gente com um contrato, né, para quem entrou, né, seguiu a nossa recomendação lá, tá dando em torno de R$25 mil, tá? Então, assim, se você ainda não faz parte da nossa comunidade lá no Discord, não perde tempo não, já clica no link aí na descrição, que é esse tipo de operação aí que a gente busca recomendar para vocês, tá? Obviamente existem os seus riscos, mas a gente também passa com tudo certinho, quando a gente recomenda os riscos, passa o racional, tudo certinho, tá? Aonde que a gente consegue ver o ajuste? A gente tem o link, tem o site da Bolsa, tá? Eu vou botar aqui naquele sitezinho da Bolsa, o mesmo site. A gente pode vir aqui, ó, site da Bolsa, produtos e serviços. Aí a gente vem em commodity, tá? Café, qualquer um você pode clicar aqui, como a gente está falando de café, tá? Até vocês vão ver que foi daqui que eu tirei algumas coisas da apresentação. Aí no canto direito aqui, a gente tem, ó, preço de ajuste diário. Aí, ó, temos aqui do ajuste de ontem, tá? Dia 6/7, tem todos os contratos futuros aqui. Então, se a gente desce lá, é o ICF, né? Então, o ICF, vamos lá, opa, ó, ICF, café arábica, tá? O próximo vencimento N, o ajuste anterior é o dia 6, tá? Depois o ajuste do dia 6, então quem tá comprado vai ter um crédito aí de 1,70, tá? Vezes lá o dólar, vezes as 100 sacas, vai ter um ajuste de 836,50. Quem está vendido vai ter um valor negativo lá no extrato do banco, da corretora, tá? Então, só apresentar o link aí para vocês. E é isso. Agora vamos lá. O que mais que a gente tem que saber aí? Os horários de negociação, tá? Porque
Diferente aí do mercado futuro, as commodities, cada um tem o seu horário de negociação, tá? Então, o café, ele abre às 9, o mesmo horário do índice, do dólar, do milho, do boi. A única coisa diferente aí é o horário de fechamento, tá? Desculpa. O horário de fechamento é 3 horas da tarde e tem o aftermarket 3h30 até às 6, tá? E aí, uma coisa que eu já falei nos outros vídeos, mas eu vou falar aqui também, é o aftermarket, tá? Porque como o horário assim, ele é diferente, pode ser que você não se atente a isso, e você está operando lá depois das 3h30 e resolve entrar numa operação, viu uma oportunidade ali às 4h30 da tarde. Se você encerrar ela no dia seguinte, ela vai contar como um day trade, tá? Porque o after, a negociação, a sua entrada no after, ela já conta como o dia seguinte. Então, por que eu estou falando isso? Porque o cálculo de day trade e swing trade de imposto é diferente, tá? Então, é bom a gente se atentar a isso. Tem o limite de variação aí, tá? Então, diferente da bolsa que tem o circuit break, nos contratos futuros a gente tem o limite de variação. A gente não tem a interrupção das negociações, elas só travam no mais 9% ou menos 9%, tá? Então, se você quiser negociar ali, você consegue negociar, tá? O câmbio, né? A gente sabe como é negociado em dólar, tem um forte impacto aí nas cotações, tá? Então, fica ligado na cotação do dólar também é importante. Os custos operacionais, né? Corretagem, emolumentos e imposto. A corretagem, geralmente, é bom você alinhar aí com o seu assessor, tá? Então, que você paga uma entrada, paga uma saída e não é tão baratinho assim. Então, não dá para você ficar girando ali, por exemplo, não dá para fazer day trade, até por conta da liquidez aí, que é o item logo abaixo, tá? É bom você conhecer também esses custos antes de começar a ir operando, tá? E aí eu não botei aqui porque cada corretora tem o seu custo, você pode negociar com o seu corretor, enfim, né? Mas eu botei aqui para vocês ficarem cientes, tá? Tem a liquidez, né? Não é tão líquido assim quanto um índice futuro, né? Ou um dólar, então é importante a gente comentar sobre isso, até por conta do spread, tá? Então, quando você posicionar seu stop ali, você tem que ficar ligado para não pular o seu stop, né? Às vezes acontece, tá? Então, isso é um risco, tá? Mas não tem tanto problema assim não, tá? É só ficar ligado aí caso pule o stop. Renovar as ordens, tá? Então, se você está num swing trade, é importante você todo dia, quando abre o pregão, renovar, porque você não pode deixar a ordem aberta lá, tá? Diferente de ações, as ordens são canceladas sempre no fechamento, tá? E o último item aí é a liquidação física, que eu comentei lá na frente, tá? Então, diferente do milho e do boi, a gente tem sim a entrega física do produto, tá? Só que vocês podem ficar tranquilos que se você estiver posicionado no vencimento do contrato, não vai chegar aí 100 sacas para você, até porque o seu assessor vai entrar em contato com você. E você também tem que manifestar interesse caso você opte pela entrega física, tá? Então, só para vocês ficarem cientes aí, mas não vai ter que receber esse produto aí, não, tá? Então, muito obrigado por assistir até aqui, tá? Não esquece de deixar o seu like, né? Curtir, compartilhar, seguir nossas redes sociais aí, tá? Da Nova. E se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, tá? Que eu respondo assim que eu puder. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo da série, né? Que vai ser o último, que vai ser sobre a soja, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.